Olá, estamos retornando agora, né? Vou tentar agora em 60 minutos a gente ir para uma parte prática. E através da parte prática, que são exercícios baseados nos testes que caíram nos exames de suficiências, né? Tanto de segundo semestre de 2011 ou primeiro semestre agora 2012. Vamos lá. Esse que antes do término do primeiro tempo, vamos concluir aqui a linha de raciocínio. Então, nós chegamos à conclusão da duplicados a receber, e a depreciação acumulada, que é o item 2, ela é natureza credora. Então, esse conceito eu acho que é bom refletir. A conta depreciação acumulada, ela fica em qual grupo do balanço? Vamos chamar o grupo do ativo, e existe o grupo do passivo e o patrimônio líquido. A conta depreciação acumulada é uma conta redutora, lá do quê? De um item do ativo, do item imobilizado. Então, eu tenho um imobilizado. Vamos chamar aqui a máquina. Então, a máquina tem um valor X. Com o passar do tempo, essa máquina acontece uma depreciação. Ou às vezes por uso, às vezes por obsolescência, às vezes em decorrência do próprio tempo, ou em decorrência de e o tempo aqui até no sentido mesmo de, dependendo aonde ela é utilizada, o próprio tempo que eu digo, ele pode influenciar no envelhecimento dessa máquina, no desgaste. Ou seja, a perda, a depreciação é o reconhecimento da perda do valor daquele item do ativo no decorrer do tempo, tá? Então, essa depreciação acumulada, que é uma conta que vai registrar essa perda do valor de um item do ativo, ela é uma conta de natureza contrária às contas normalmente do grupo do ativo, que as contas do grupo do ativo são contas de natureza, normalmente de natureza devedora. Como é uma conta redutora, por exemplo, tem um valor de máquina, 10 mil, mas a perda dela no decorrer, vamos dizer, de um ano foi de R$1.000, 10%. Então, eu vou registrar isso lá no ativo, onde ficará uma conta de natureza devedora, por exemplo, máquinas, 10 mil. E haverá a outra conta redutora, que é a depreciação acumulada da máquina, que será menos 1.000. Como era uma natureza contrária, ou seja, de natureza redutora, então nós chamamos que essa conta é uma conta o quê? Uma conta de natureza credora. Então, como eu falei, por aí a gente já sobraria o quê? Só a alternativa D, porque é a única que tem essa sequência 1 e 2. Mas, no grupo do patrimônio líquido, existe uma conta que se chama ajuste de avaliação patrimonial. O que é o ajuste de avaliação patrimonial? Então, no patrimônio líquido, eu tenho o quê? A conta capital, tem as contas de reserva, tem a conta de prejuízos acumulados, então tem as reservas de lucro, né? Que seja, por exemplo, dentro das reservas de lucros, pode ter uma conta chamada reserva de lucros acumulados, mas também ações de tesouraria, mas também se eu avaliar o meu patrimônio, algum item do meu patrimônio, por exemplo, reavalio o meu prédio, então meu edifício que está na contabilidade, registrado por um valor X, vamos dizer assim, 500 mil. Eu fiz uma avaliação desse prédio, né, com um laudo e tudo, e chegou-se que esse prédio, embora no tempo a contabilidade tenha registrado corretamente o valor pago de 500 mil nesse prédio, ele a valor de mercado, ele vale 1 milhão. Então, eu vou refletir isso aonde? No meu balanço patrimonial, na minha conta de ativo, a minha conta de ativo, imóveis, né? No caso que nós estamos falando de um prédio, e a contrapartida vai ser uma conta lá no patrimônio líquido. Isso é um ganho que a empresa teve, que é o reconhecimento do ajuste da avaliação patrimonial, ou seja, essa avaliação que teve, que refletiu um aumento, reconhecimento de um aumento no meu ativo, ela tem a contrapartida onde? No
patrimônio líquido. Então, por isso que no patrimônio líquido também existe essa conta de ajuste de avaliação patrimonial. Esta conta, nem sempre quando eu faço uma avaliação patrimonial de um item patrimonial, que não precisa ser necessariamente só de um ativo, pode ser até uma reavaliação de um item do passivo. Mas vamos falar no caso aí vou continuar no mesmo exemplo. Então, esse edifício, esse imóvel que está na contabilidade registrado por 500 mil, na verdade, ele foi avaliado e ele não é mais 1 milhão. A avaliação chegou ao resultado que, mesmo registrado na contabilidade por 500 mil, esse imóvel, na verdade, ele vale 200 mil. Porque ele teve uma depreciação, porque de repente o entorno dele aconteceu alguma coisa, ou o próprio layout, o laudo é que vai especificar dos peritos. Mas chegou-se ao valor de 200 mil. Só que na contabilidade está registrado o quê? A 500 mil. Então, esta perda de valor no mercado, através de uma avaliação, ela vai ser registrada também. Então, e qual é a conta que vai registrar isso? Uma conta que vai estar lá no ativo, que vai reconhecer essa perda no valor do mercado, vamos dizer assim, no valor do mercado, e a contrapartida desta perda vai ser na mesma conta, entre aspas, né, lá no patrimônio líquido. E qual é a conta que nós vamos chamar, ou qual é o termo que a gente utiliza lá no patrimônio líquido? Ajuste de avaliação patrimonial. Então, o ganho ou a perda, ou seja, o aumento ou o valor de um item patrimonial, ele tem o seu reflexo, através de uma avaliação, deixamos claro aqui, ele tem o seu reflexo na conta lá do patrimônio líquido, ajuste de avaliação patrimonial. Se aumentar, o reflexo é positivo. Se aumentar, se diminuir, o reflexo é negativo. E uma conta do patrimônio líquido, ela pode, então, no caso de ajuste de avaliação patrimonial, ela pode aumentar ou diminuir. É por isso que, nesse caso aqui, ela pode ser a natureza devedora ou a natureza credora. Ou seja, é uma conta que, se aumentar, a natureza dela será credora, porque o passivo e o patrimônio líquido sempre aumentam através do crédito. E a conta de ajuste de avaliação patrimonial também pode diminuir, e ela estando lá no patrimônio líquido, que é o local dela, se ela diminuir e ela for redutora lá naquele grupo, ela será uma conta de natureza devedora. Então, né? A contrapartida. Então, nós temos aqui presente o aluno Jorge, que perguntou, mas qual é a contrapartida de ajuste de avaliação patrimonial? Então, eu vou tentar aqui, vamos dizer aqui que nós temos aqui ó, o patrimônio líquido aqui, certo? Desse lado, claro que tem as obrigações. E aqui nós temos a conta ajuste de avaliação patrimonial. Tá ok? Desculpe a minha letra aí, mas aqui, vamos só entender aqui. Vamos fazer um razonete aqui? Então, vamos dizer que eu estou aqui avaliando uma conta do ativo, pegar o mesmo exemplo que eu falei para vocês. Então, nós temos lá uma conta, vamos dizer, vou chamar edifício, tá? Edifício. Acho que dá para ler aí. Então, nós temos no ativo um edifício, né? O ativo fica do lado esquerdo, vamos usar sempre essa forma de apresentação, e o patrimônio do lado direito. Então, vamos dizer que aí, esse imóvel, ele teve um ajuste, que nem eu falei, a maior. Então, ele era 500 mil, subiu para 1 milhão. Então, nós vamos o quê? Debitar, o ativo não aumenta sempre através do débito, nós debitamos a conta do ativo, ou uma conta específica, que eu posso abrir uma conta específica, que eu posso chamar avaliação do edifício, né? E
Do lado direito, lá no patrimônio líquido, esse ajuste de avaliação patrimonial, eu credito. Lembra? Porque se eu avaliei a maior o meu ativo, o reflexo a maior aumenta o patrimônio líquido. Aumentando o meu patrimônio líquido, eu tenho que creditar o patrimônio líquido. É o quê? É o conceito do débito e do crédito. Então, as contas de ativo aumentam debitando e as contas de passivo aumentam creditando. Ou seja, eu registro o aumento que eu tenho no ativo e ele tem um reflexo de ganho para os sócios. O ganho, no caso decorrente da avaliação patrimonial, ele é registrado diretamente no patrimônio líquido. Agora, por que aí você talvez me perguntaria, mas por que então não é registrado na DRE, no resultado? Porque na conta do resultado, nas contas de resultado, eu tenho as receitas e as despesas, os ganhos e as perdas, eu registro lá. Porque a DRE, ela só registra as receitas e despesas de ganhos das atividades operacionais. Então, vendi uma mercadoria, registro lá. Paguei uma despesa financeira, registro lá. Tenho um ganho de rendimento de aplicações, é a minha atividade operacional do dia a dia. Eu registro lá, é uma conta de DRE que sempre vai ter o reflexo, né? Sempre o débito e o crédito. Mas nesse caso não. Esse não foi decorrente da minha atividade operacional. Algum fator externo influenciou que o meu imóvel fosse a maior, ou seja, o valor dele aumentasse. Não foi uma reforma que eu fiz. Meu prédio não valia 500 mil, e então eu reformei e ampliei e gastei mais 500 mil, e aí ele passou para 1 milhão. Não. Ele teve uma avaliação patrimonial com base num laudo que houve isso. É claro que aqui nós fizemos só o lançamento do quê? Do ajuste da avaliação patrimonial. Se seria um prédio que tivesse lá o registro lá de 500 mil, estaria lá registrado. Então, esses 500 mil aí nós fizemos só o lançamento do quê? Que representa essa variação patrimonial decorrente da avaliação, ok? E a gente sabe que o edifício também sempre tem a depreciação. Então, a gente, nesse caso, nesse exemplo, pegamos só para entender por que a conta ajuste de avaliação patrimonial ela tem natureza devedora ou credora, tá? Porque pode ser que alguém se confundisse aí. Então, teríamos mais uma questão aí acertada. Aí nós temos agora uma questão grande. Então, essa questão, ela começa o seguinte, ó. Uma sociedade empresária apresentou o seguinte balancete de verificação. Então, a sociedade, ela emitiu um balancete. O balancete é o quê? É a demonstração contábil que apresenta os saldos de cada conta da contabilidade, né? Quer seja a conta de ativo, quer seja a conta de passivo, ou quer seja, inclusive, conta de resultado. Nessa questão do exame de suficiência aí, quem elaborou só pôs questões do quê? Questões de ativo e questões de passivo. Então, aqui, nós vemos aqui, elaborou o balancete, apresentou o balancete e apresentou as contas e os saldos respectivos delas. Então, nós vemos aqui o intangível, nós vemos aqui o financiamento bancário, encargos financeiros, e assim vai. E aí vai apresentando várias contas, perdas, mútuo, caixa, estoques, imobilizado, e continua, porque não cabe tudo numa tela, a questão é um pouquinho extensa, continua com férias e encargos, 13º em encargos, ICMS a recolher, ajuste de avaliação patrimonial, né? Capital social. Então apresenta diversas contas que compõem ou parte dessas contas da empresa, através do seu balancete, e faz a seguinte pergunta: considerando os dados do balancete, é correto afirmar que
Aí a gente, antes de começar a resolver, vamos ler as alternativas. Muita calma nessa hora, a gente tem tempo para resolver quando está fazendo o exame. Inclusive a gente tem calculadora também lá, né? Então, sempre, ó, a alternativa A fala o ativo circulante totaliza e o ativo não circulante totaliza. Alternativa B, o ativo circulante totaliza e o não circulante totaliza. E aí vai indo, ó, a letra C, a mesma coisa, a letra D, a mesma coisa. Então, o autor da questão, ele não quer saber, para chegar a uma das alternativas, ele não quer saber nenhuma conta de passivo, não está perguntando aqui, o patrimônio líquido totaliza quanto? Ah, houve um prejuízo de tanto. Então, a gente tem que se ater ao que a questão está perguntando e às alternativas que dispõe para então eu começar a resolver. Então, se essa questão fala sobre, só quer saber questões de ativo circulante e não circulante, eu tenho que saber o que é ativo circulante e não circulante. Relembrando. Primeiro, ele só quer saber ativos, são bens e direitos. Então, aqui não entra nenhuma obrigação. Aqui não entra nenhuma conta de receita ou despesa. E não entra também nenhuma conta de patrimônio líquido. E a gente percebe que nesse elenco de contas do balancete de verificação, existem várias contas de diversos grupos que podem ser do balanço, né? Então, o que você deveria fazer antes de mais nada? Quer saber o total do ativo circulante e não circulante? É classificar, pegar da relação o que é ativo, né? E depois classificar em circulante ou não. Então, a gente começaria resolvendo aqui. Ativo intangível. Intangível é circulante ou não circulante? E é um ativo ou é um passivo? Porque a questão ela não fala ativo. Mas o intangível sempre é o quê? Um ativo não corpóreo. Ativo não corpóreo que não é circulante. Ou seja, ele é um que está à disposição da empresa. Pode ser, por exemplo, uma marca. Então, criou, registrou, está à disposição da empresa. Não é circulante, não é para gerar um ganho ou uma perda de estoque, uma duplicata a receber. Mas ele valoriza a empresa e é um bem intangível. Só que o não circulante ele é composto de que grupos? Do realizável a longo prazo, de investimentos, né? De imobilizado. E nisso aí também tem o intangível, tá ok? Então, o intangível seria um ativo. Eu vou colocar ANC. Ativo não circulante. Financiamento bancário longo prazo, 450 mil. Opa, financiamento bancário, nós estamos falando de uma empresa, uma sociedade empresária. Nós não estamos falando de uma sociedade financeira, no caso. Nós não estamos falando o banco tem a receber, não. Aí nós deduzimos que, então, esta sociedade, esta empresa, ela tem um financiamento, um valor a pagar a longo prazo. O que as alternativas estão falando? Quer saber qual o total do ativo e o total do total do ativo circulante e do ativo não circulante. Então, aqui, embora a gente classifique aqui em passivo não circulante, né? Não vai entrar na hora que a gente for somar para chegar à resposta. Encargos financeiros a transcorrer. Encargos financeiros a transcorrer. Opa, que conta é essa? Aonde essa conta é classificada? Veja, a conta que é redutora ou ela ajusta algum item, ela fica sempre ao lado ou naquele grupo que o item pertence. Então, quando eu tenho um financiamento bancário e eu registro o valor tomado, dentro deste financiamento bancário, geralmente tem um encargo ou um juros, um valor financeiro que eu vou dever à medida que for passando o tempo. Então, esse encargo financeiro passivo, olha lá, ó, encargo financeiro passivo, já está dando uma dica aí, ó, passivo,
é o quê? Obrigação, do lado do passivo. A transcorrer. Provavelmente, esse encargo financeiro passivo a transcorrer seja uma conta que esteja atrelada ao financiamento bancário, tá? Embora a gente não pode ter 100% da certeza nesse balancete. Mas a gente coloca aqui que ela então é uma conta lá do passivo. Contas a receber, já está dando uma dica aí, né? A curto prazo. Poderia estar escrito aí, contas a receber daqui a 3 meses. É claro que teria que dar uma dica na formulação da questão quanto ao ciclo de atividade operacional, que geralmente é 1 ano, tá? Que é até o término do exercício seguinte, tá? Quase 100% das empresas, né? Então, a conta a receber a curto prazo seria o quê? Você classificaria como ativo circulante. Não é um ativo não circulante, é curto prazo, ativo circulante. Fornecedores curto prazo, já está falando, fornecedor tem uma dívida. Essa dívida é o quê? A curto prazo. Então, eu tenho um passivo circulante. Provisão para riscos ambientais. Provisão, lembra quando no começo da aula, lá no primeiro tempo, não se utiliza mais o termo provisão para uma conta de ativo. Sempre o termo é perda. Então, quando eu já ler aí provisão para riscos, eu já vou lembrar que isso é uma conta de passivo. Tá ok? Então, provisão para riscos ambientais é a empresa reconhecendo um passivo, uma obrigação que ela tem para riscos que provavelmente ela esteja atrelada ao meio ambiente. Ou seja, já está fazendo essa provisão porque existe um alto risco de ela, de alguma forma, afetar o meio ambiente pela atividade dela. Por exemplo, uma empresa petrolífera, ela sempre vai ter que ter essa provisão para risco ambiental. E essa provisão, geralmente, como ela é provisão lá no obrigações a pagar, ela é decorrente de algum fato que aconteceu no passado. Então, que está sendo discutido e está sendo cobrado dela, ou algum passivo que ela tem. Então, por isso que ela já provisionou, tá ok? Então, a provisão. Então, aqui, nós vamos colocar no passivo, que poderia, dependendo, ser circulante ou não, tá? Perdas estimadas para créditos de liquidação duvidosa. Antigamente, chamávamos do quê? Provisão para devedores duvidosos. Antes a gente falava PDD, provisão para devedores duvidosos. Com o passar do tempo, a contabilidade começou a utilizar o termo provisão para perdas com créditos de liquidação duvidosa. Só que agora não utiliza mais o termo provisão para crédito de liquidação duvidosa. Agora, a terminologia correta utilizada na contabilidade é o perdas, tá bom? Então, substitui-se, entre aspas, o termo provisão por perdas. Então, perdas estimadas para crédito de liquidação duvidosa, essa conta é uma conta redutora, ela ajusta o valor lá no ativo que eu tenho das duplicatas a receber. Então, algum cliente, aconteceu algum problema, ele atrasou o valor que ele tem a pagar, e aí pode estar em fase de cobrança amigável, judicial, vai ter o tempo aí, às vezes passou 1 mês, 60 dias, 1 ano, mas ou ele pode ter entrado em falência também. Então, eu reconheço essa perda. Então, essa perda eu reconheço como creditando, porque as contas do ativo que nem a duplicata receberam na conta de natureza devedora. Então, eu abro uma outra conta para diminuir essa duplicata a receber, que eu chamo uma conta redutora, né? Que é a perdas para crédito de liquidação duvidosa. E aí eu credito esta conta, ela vai ficar com sinal, vamos chamar assim, contrário ou negativo lá dentro do grupo do ativo, está diminuindo o valor que eu tenho a receber, tá bom? Então, ela é de natureza credora, mas ela está em qual grupo? No grupo do ativo, tá bom? E do ativo circulante, tá bom? Eu tenho contas a receber a curto prazo.
Mútuo com as partes relacionadas. Esse mútuo com as partes relacionadas, no exercício, embora aqui talvez vocês fiquem na dúvida, mas se pegarem o exercício lá do exame de suficiência, ele apresenta essa conta como ela se fosse na coluna a débito, tá bom? Porque lá no exercício aparece se é débito ou crédito no exame. Então até ajuda mais um pouquinho essa questão lá quando ela foi formulada. Como ele aparece no exercício, inclusive foi a questão número 4 do exame técnico de contabilidade. Mas essa questão é uma questão que, com certeza, ela cabe normalmente e cai questão parecida também no exame do bacharel, tá bom? Então, Então, como ela lá aparece natureza devedora na questão, na formulação dela, já numa tela que você não tem, então vamos pegar aqui, ó, ela lá aparece como débito. Débito. Então faça a anotação aí. Débito. Como é uma natureza, é um mútuo com partes relacionadas 30 mil, então, e lá de natureza devedora, então, como é natureza devedora, o ativo aumenta debitando. E essa conta está com a natureza devedora. Então, esse mútuo com partes relacionadas é alguma empresa coligada, controlada, alguém que tem algum relacionamento direto em termos de investimento com a minha empresa. Então, é um valor que eu tenho a receber. Se é um valor que eu tenho a receber, é um ativo. E mútuo com partes relacionadas, geralmente é um ativo não circulante ou circulante. Vamos deixar daqui a pouco para matar essa charada aí. Caixa. Caixa a gente sabe que é um ativo circulante. Estoque. Está falando que é longo prazo? Não. Então é um ativo circulante. Imobilizado. Nós já falamos que imobilizado, investimentos, realizável, contas de realizável a longo prazo é não circulante. Imobilizado, então, é um ativo não circulante. Amortização acumulada. A amortização acumulada é uma conta também redutora dentro do grupo do ativo. Então, é algum item que eu tenho intangível, né? Pode ser tangível também, mas geralmente pode ser intangível que eu tenho que vai retificar. Por exemplo, eu tenho lá a conta intangível de 80 mil. Pode ser que essa amortização acumulada, entre aspas, não está claro o balancete, mas pode ser que poderia estar ligada àquele intangível de 80 mil. Mas o que importa aqui é a gente saber aonde é o grupo, se é circulante ou não circulante, ou se é um passivo. Amortização e depreciação não é conta de passivo. Tá? São contas redutoras que ajustam os valores do ativo não circulante. Então, amortização é um ativo não circulante. A depreciação é a mesma coisa. É uma conta redutora de uma conta do ativo não circulante. Até citei o exemplo aí, que, por exemplo, eu tenho um veículo ou uma máquina e, com o passar do tempo, a perda desse valor. A perda desse valor é reconhecida numa conta à parte que nós chamamos de depreciação acumulada. Então, é um ativo não circulante. Tá ok? Então, a gente vai classificando as contas aí. Então, vamos na continuação da questão, nós temos férias e encargos. É uma empresa, ela não vai ter férias e encargos a receber. Sempre, então, ela vai ter férias e encargos a pagar. Essa conta, como ela não está com o termo a pagar na frente, e nem com o termo provisão antes, ela pode ser uma conta de despesa ou pode ser uma conta de passivo. Então, eu vou colocar aqui P de passivo ou D de despesa, tá ok? Como ela não tem o termo a pagar, né, ou não tem um termo provisão antes, normalmente seria uma conta que refletiria uma nomenclatura usada na conta de resultado. 13º encargos, a mesma coisa. Então, seria uma conta de passivo ou despesa. Mas como a gente quer chegar ao valor
do ativo circulante e não circulante, continuando classificando aí, né? Que é o que interessa para chegarmos à resposta. ICMS a recolher, já está falando, passivo circulante. Ajuste de avaliação patrimonial, lembra da questão anterior? É uma conta de patrimônio líquido, né? Que é a conta de ajuste de alguma avaliação do item. Conta de capital social, uma conta do patrimônio líquido. Então, nessa última partezinha aqui, qual a resposta aqui? Vamos esquecer a resposta, né? Que aqui já está marcada. Aqui a gente não tem nenhuma conta de ativo nessa última tela. Então, vamos voltar na tela anterior. Então, a gente começa a somar aqui. Ativo não circulante. Vamos pegar aqui, ó, ativo não circulante, né? Nós temos 80 mil do intangível, temos 200 mil do imobilizado, né? Nós temos, aí são contas redutoras, né? Amortização menos 48, que ela vai ser uma conta de natureza credora. Nós temos a depreciação acumulada menos 20, né? Vamos rever aqui. Então, nós temos ativo circulante. Vamos fazer uma coluna aqui. Ativo circulante. Vamos rascunhar aqui mesmo, tá bom? Espero que dê para vocês enxergarem aqui. Nós temos contas a receber, 380 mil. Nós temos uma perda, uma conta redutora de R$1.000. Então, aqui seria o quê? Menos 1. Nós temos a conta caixa, mais 20. Nós temos a conta estoque, mais 90. Caixa, estoque. E aí, o resto nós já classificamos lá. Mútuo com as partes relacionadas, geralmente, quando não tem tempo pré-determinado, você classifica como não circulante. Porque parte relacionada, que é empresa que você tem alguma coligação, geralmente o prazo não tem prazo. Ou seja, não é uma pessoa que vai lhe cobrar e lhe processar. Porque geralmente ela é uma coligada, uma controlada, ela é empresa do grupo, é uma parte relacionada. Então, vai se ajustar entre as partes. E isso aí eu estou falando de uma forma bem simplificada, né? Então, isso aí vai estar o quê? No ativo não circulante. Então, vamos somar aqui. Aqui, eu não coloquei ainda o mútuo de 30 mil. Mas se eu somar aqui o ativo circulante, 380 mais 20, 400. Mais 90, 490. Menos 1, 489, certo? Ó, aqui já bateu lá com o resultado, se a minha memória não estiver falhando. Vamos aqui, o mútuo de 30 mil, ele é ativo não circulante. Então, ele está do lado de cá, 30 mil. Então, se eu somar aqui 80 mil, mais 200, mais 30, eu vou ter, então, 280, 310, né? 310 menos os 68, vou ter 310 menos 68, vou ter, vamos lá, como eu não estou sem calculadora, vou ter 242, tá ok? Olha lá, 310 menos os 68 vai me dar os 242. A soma do ativos circulante, desculpa aqui, né? Esse quadradinho aqui. A soma desse quadradinho aqui, né? A gente vai ter o quê, então? 489. Então, chegamos à resposta, que é a letra alternativa A. O ativo circulante, ele é o total de 489 mil, e o não circulante, 242. Então, o ativo circulante
489 mil e o ativo não circulante totaliza 242. Ok? Tudo bem? Vamos lá para o próximo exercício? Tá, então, as outras alternativas, você não vai chegar a esses números. Tá bom? A alternativa, o Jorge está nos perguntando aqui, a alternativa... Sim, ele está falando aqui, ó, por exemplo, mas se eu errasse e pegasse o 30 mil do mútuo e acrescentasse no ativo circulante, eu chegaria aos 519 mil. Mas eu não conseguiria chegar aos 237.500. Tá? Então, vamos dizer, eu fiquei na dúvida, o mútuo é um ativo não circulante, mas na hora eu classifiquei errado, como um ativo circulante, porque ali é um mútuo a receber. Tudo bem, vai dar 519 mil, mas pegando os outros itens que eu classifiquei, não vou chegar aos 237. Então, por aqui eu vou eliminar que não é essa. Também, aqui, se eu tirar os 30 mil lá do ativo não circulante e classificá-lo como circulante, vou chegar aos 519 mil. Mas aí eu também não chego aos 242, vou chegar a 212. Então, também não é essa. Então, vocês veem que aqui tem um detalhezinho, uma conta que você ficar na dúvida, você não consegue chegar à alternativa correta. Então, você tem que classificar tudo para depois, após a classificação, chegar ao valor lá, que é a alternativa A. Tá? Então, a alternativa D também não chegaria aos 267.500. Tá bom? Então, vamos para uma próxima questão aí. A próxima questão que nós vimos, ela faz uma pergunta, parece simples, mas às vezes no... Lembra aquele conceito lá que nós falamos? O ativo tem essas contas, o passivo, essas outras, e o patrimônio líquido, essas outras contas. São conceitos básicos, mas que caem numa questão. Então, por exemplo, o patrimônio líquido apresenta as seguintes contas, exceto, ou seja, qual é a conta ou as contas que estão nas alternativas de A a D, que não pertencem ao patrimônio líquido. Então, aí você vai por exclusão, você vai analisando uma a uma. Opa, lembra lá do exercício que nós resolvemos o primeiro? Ajuste de avaliação patrimonial, explicando que a conta pode ser devedora ou credora e que ela está no patrimônio líquido, que é uma conta, ajuste de avaliação patrimonial, que é quando um dos itens, quer seja ativo ou passivo, normalmente mais contas de ativo e geralmente contas de ativo ligadas a não circulante, como o imobilizado, ou até um intangível, por exemplo, uma marca, pode ser avaliado e representar o quê? Um aumento ou diminuição dos meus itens de ativo, quer seja ativo ou passivo. Esse reflexo do aumento ou diminuição de um item do meu ativo ou passivo, ele tem contrapartida no patrimônio líquido, né? Que houve, vamos dizer, um ajuste na avaliação patrimonial. Então, por isso que existe uma conta no patrimônio líquido, ajuste de avaliação patrimonial. Então, aqui está correto. Ela está no patrimônio líquido. Dividendos obrigatórios a distribuir. Dividendos obrigatórios a distribuir. Quando eu falo a distribuir, dividendos obrigatórios. Ó, ele está enfatizando, tem um dividendo que a empresa é obrigada a pagar. Ou seja, se ela é obrigada a pagar, ou dividendo obrigatório a distribuir, é um passivo, não pode ser um capital social, não pode ser uma reserva. Então, é um passivo que eu tenho. Então, isso aqui é um passivo, tá? Que não vai estar no grupo patrimônio líquido. Então, esse passivo, ele vai ser registrado, né, numa conta lá de patrimônio líquido.
De patrimônio líquido, não, desculpa, de passivo, né? Uma conta de passivo. Então, dividendos obrigatórios distribuídos, tenho esse valor a pagar, vai estar lá no meu passivo, quer seja circulante ou não circulante, mas não vai estar no patrimônio líquido. Reserva de capital é uma conta que faz parte do grupo do patrimônio líquido. Capital social é uma conta que faz parte do patrimônio líquido. Então, a conta capital social e reservas, essa alternativa C não pode ser ela, tá ok? Então, aqui faz parte, sim, do patrimônio líquido, a conta reserva de capital ou capital social. E a conta reservas de lucros e ações de tesouraria. Tem um lucro, deixo lá reservado. Negociei as ações ou comprei ações. Ações em tesouraria, faz parte do patrimônio líquido, tá bom? Ações em tesouraria, é uma conta do patrimônio líquido. Então, a única conta, exceto essa aqui, ó, dividendos obrigatórios a distribuir. É a única conta que não pode... Por isso que a leitura da questão, ela é muito importante. Ela tem que ser feita paulatinamente, com cuidado, né? Porque se você fala, inclusive, aí você já fica na dúvida. Aí você vai achar que a alternativa A, C e D estão corretas. Não, é exceto, tá bom? Então, uma das coisas importantes quando está resolvendo o exame é fazer a prova com calma, ler, ver exatamente o que está sendo pedido. Vamos para outra questão aqui do exame de suficiência. Assinale a opção que apresenta apenas itens registráveis no ativo não circulante. Opa, então nós vamos ver das 4 alternativas A, B, C e D, qual delas não possuem item de ativo circulante. Então, se eu tiver alguma alternativa que tiver um item que pode ser um ativo circulante, ou mesmo, como está falando, itens registrados no ativo não circulante, tiver uma conta de passivo, não é um item registrado no ativo não circulante. Então, qualquer coisa que não seja do grupo, que eu conseguir identificar, eu já cancelo, anulo essa questão, tá? Você pode fazer, é claro, você pode ler e já falar, não, é essa, ou você pode fazer por exclusão. Então, para efeitos didáticos, a gente vai citando um exemplo ou outro que você já vai eliminando, tá? Por isso que a gente já coloca até a resposta para você aí, que já está em negrito. Mas o importante, se não tivesse essa resposta já aí, como é que eu chegaria a essa alternativa? Então, não adianta eu só ler a resposta, eu tenho que ler as outras e saber por que as outras, elas têm alguma delas tem um item que não é considerado ativo não circulante. Então, vamos lá. Aplicações equivalentes como equivalentes de caixa. Opa! A alternativa A fala que eu tenho aplicações, direitos, né, como equivalentes de caixa. Ou seja, é circulante, né? Eu tenho aplicações que praticamente a qualquer momento elas estão disponíveis para eu resgatar. Não é conta caixa, não é conta banco, mas são aplicações financeiras a curto prazo. E no longo prazo, ou não, tudo não circulante. Longo prazo ou não circulante também pode ser investimentos, imobilizado, né? Intangíveis. Vamos lá. Estoques, aplicações financeiras. De novo, o estoque, eu poderia até ficar na dúvida, porque eu posso, dependendo da atividade operacional, do ciclo operacional, eu posso ter estoque que ele é não circulante. Embora é raro, praticamente todas as empresas, o estoque é considerado sempre como circulante, tá bom? Mas tem uma outra coisa que deixou bem claro, de novo, o termo aplicações financeiras como equivalentes de caixa. Ou seja, não pode ser a alternativa B, porque eu só quero uma alternativa que tenha itens ativos não circulantes, ok? Vamos lá, então, pular a alternativa C. Vamos para a alternativa D. Saldos a receber de clientes até 12 meses da data do balanço. Lembra que eu falei? Ou seja, circulante é tudo
que eu tenho de bens, né, que são girados na atividade operacional ou direitos a receber até o término do exercício seguinte. Até o término do exercício seguinte é o quê? Na prática, a gente sempre fala até 12 meses, né? Então, saldos a receber de clientes duplicados a receber, que eu tenho até 12 meses, é circulante ou não circulante? É circulante, porque é antes do término do exercício seguinte, ou seja, até 12 meses. Então, aqui também já tem um valor a receber, ó, até 12 meses. Então, aqui já tem um item que não pode ser classificado como não circulante. Tem um item em estoque aqui, que geralmente também é circulante. Mas existe uma hipótese remota dele ser não circulante. E tem investimentos. Investimentos avaliados pela equivalência patrimonial. Investimentos é ativo não circulante. Mas já tem um item aí que me descarta. Opa, me sobrou a alternativa C. Mas vamos ver. Por quê? De repente é uma questão que eu vou ter que pedir a anulação. De repente ela não tem a alternativa correta. E pode acontecer no exame de suficiência cair de 50 questões, uma questão com um erro de digitação, ou por algum problema, ou na formulação mesmo, passou alguma coisa, e aquela questão, como às vezes acontece, ela pode ser solicitada a anulação. Por isso é que eu tenho que conhecer. Então vamos lá na alternativa C. Investimentos avaliados pela equivalência patrimonial. Investimentos que eu tenho em outras empresas, que eu avalio com base no patrimônio dela, é investimento de caráter permanente. Investimento que eu faço equivalência patrimonial de caráter permanente, eu registro aonde? No ativo não circulante. Tá bom? Imóveis destinados ao uso. Opa! Eu não estou comercializando imóvel, eu não estou comprando e vendendo. O imóvel não é uma mercadoria no meu ramo de atividade. O imóvel que eu tenho é para o meu usufruto da minha atividade, para tocar a minha atividade operacional. Então, eu tenho um imóvel para tocar a minha indústria, tenho um imóvel para tocar o meu comércio, né? Então, o imóvel destinado ao uso, ele é considerado um ativo imobilizado, tá ok? Então, é ativo do imobilizado. Aí você vai falar, mas tem um imóvel para aluguel. Esse imóvel para aluguel, ele é circulante ou não circulante? Veja bem, a legislação determina que um imóvel que eu adquiro, que eu não utilize ele, mas ele está à minha disposição, e se eu o alugar, ele não é considerado um imobilizado, mas ele é considerado um investimento. Ou seja, eu comprei um imóvel que é meu, que eu posso a qualquer hora utilizar, mas nesse caso eu estou utilizando o mesmo para o quê? Para aluguel. Então, nesse caso, ele é única alternativa correta aí, a alternativa C, que poderia surgir dúvida também na classificação se seria a C ou não, tá? Então, isso aí é uma alternativa correta, é a C. Vamos a uma outra questão do exame de suficiência. Uma uma sociedade empresária, uma empresa, né, adquiriu mercadorias para revenda. 14 mil. Então, ela pagou 14 mil numa mercadoria. Neste valor estão inclusos os impostos recuperáveis. Então, vamos começar a classificar isso aqui? Olha, eu tenho uma mercadoria, vamos pegar os elementos que o exercício nos dá. Uma mercadoria para revenda, 14 mil, certo? E aí, nesta mercadoria, estão incluídos impostos recuperáveis, ou seja, que eu vou ter direito a me recuperar no valor de 2 mil. Então, impostos, não está falando aqui se o imposto é ICMS, se é IPI, ou se são os dois, mas são impostos
recuperáveis. Ou seja, quando essa mercadoria eu adquiri, o imposto, existiam impostos embutidos nela que eu posso me recuperar. Ou seja, ele vai me gerar no ativo, na hora que eu registro esse item lá no meu estoque, vamos considerar o resto da questão. Eu tenho 14 mil, tenho imposto recuperável, vai entrar no meu estoque o valor líquido, 12 mil. E os 2 mil, ele vai ser o quê? Um imposto a recuperar. Ou seja, vai ser um ativo estoque 12 mil e, porque era 14 mil, diminui os 2 mil do imposto recuperável e uma parte 2 mil imposto recuperável. Vamos dizer que por enquanto não lemos o restante da questão, existem mais itens aí. Então vamos dizer que eu comprei uma mercadoria por 14 mil, a prazo eu debito o ativo 14 mil, credito o passivo fornecedores 14 mil, né? Mas tem um ajuste aí, calma aí. Os 14 mil que eu comprei, 12 mil é imposto recuperável. Então já posso fazer esse lançamento direto. 2 mil, né? É imposto recuperável. 12 mil eu debito estoque, 2 mil eu debito imposto a recuperar, contrapartida, fornecedores, vamos considerar que se fosse uma compra a prazo, 14 mil a pagar, fornecedores. Então, a equação está... Mas não tem só isso. Tem o valor da mercadoria e tem o imposto que nós estamos falando recuperável. Mas tem um frete aí. Um frete de R$ 1.500. Em razão do atraso da entrega, foi negociado com o fornecedor um abatimento de 200. Abatimento de 200. Então vamos lá. Olha, então esses são os elementos que eu tenho aqui para chegar à resposta da pergunta. A pergunta fala: o valor registrado do meu estoque é de quanto? Eu tenho mercadoria, 14 mil, tenho imposto recuperável de 2 mil, que isso aqui ele vai entrar numa outra conta, ele não entra no estoque, tá? E tenho o valor do frete, né? Tem o valor do frete de 1.500 e tem um abatimento de 200. Agora, eu tenho que tomar cuidado aí na leitura. O X da questão aí, para eu chegar à alternativa correta, é a leitura. Eu tenho esses elementos. Olha, está falando, adquiriu mercadoria 14 mil. Ótimo. Teve um imposto a recuperar de 2 mil. Opa, então eu vou abater. Vou ficar com quanto? Vou ficar com 12 mil. Só que está falando, ó, neste valor estão incluídos, neste valor qual? Os 14 mil. Estão incluídos os impostos recuperáveis e o frete. Está querendo dizer o seguinte, ó, dentro dos 14 mil, que foi o total que eu paguei, tem embutido o imposto a recuperar 2 mil e também já está englobado dentro dos 14 mil o frete de 1.500. Então, não é para eu somar ao valor da mercadoria os 1.500. Porque é o texto, aqui é uma questão de leitura e de atenção. Normalmente, o que a gente, na correria, quando a gente lê a questão, a gente fala, opa, mercadoria 14 mil, o imposto recuperável 2 mil, 12 mil. Aí tem mais o frete, mais 1.500, 13.500. Opa, aí você começa, não vai chegar a nenhuma alternativa. E 13.500, vamos dizer que eu chegasse a isso. Mais um abatimento, 13.300. Opa, não existe essa alternativa. O que está errado? Então eu não vou tirar o imposto recuperável e vou deixar então a alternativa correta como a dele, 15.500? Não. Olha lá. O imposto, ó, dentro esses dois aqui,
Eles estão embutidos ou incluídos dentro dos 14 mil. Significa que o que eu paguei na mercadoria foi 14 mil. Teoricamente, esse seria o valor que eu daria a entrada ao quê? No meu estoque. Opa, mas só que dentro dos 14 mil, que está embutido o frete, também tem um imposto que eu vou recuperar. É por isso que eu vou para o valor, porque aqui está falando, qual o valor a ser registrado em estoque? O valor do estoque são os 14 mil menos os 2 mil. Só que não seria 12 mil, porque além disso tem um abatimento de 200. O que é o abatimento de 200? Abatimento de 200 significa o seguinte, olha, a tua mercadoria valia e você está me pagando 14 mil. Só que aconteceu algum problema nessa mercadoria, algum defeito de fabricação, alguma reclamação, alguma coisa que ele me deu um abatimento. Então, na verdade, significa que o meu fornecedor está reconhecendo que a minha mercadoria vale um pouco menos do que ele me vendeu, né? 13 seria os 13.800. Então, os 13.800, que é o 14 mil menos 200, menos o imposto recuperável, vai dar quanto? Vai dar os 11.800. Então, na verdade, o que eu pego aqui? Ó? Eu pego a mercadoria, diminuo os impostos, venho aqui, diminuo o abatimento, e aí chego ao valor de quanto? 11.800. Tá ok? Então, eu chego ao quê? Alternativa A. Então, é importante eu saber, na hora que eu estou... Isso aqui é o quê? É contabilidade geral. Chegou a mercadoria, vou registrar qual o valor da mercadoria no meu estoque. Se nessa mercadoria que eu comprei tem um imposto a recuperar, eu deduzo e reconheço esse imposto a recuperar numa conta de ativo que é imposto a recuperar, jogo o valor líquido. Ah, mas teve mais um abatimento. Então, você também deduz esse abatimento e reconhece e registra o valor que de 11.800. Então, o exame aí, ou a questão, eu chego a resposta de 11.800. Por quê? No estoque, eu tenho que registrar o que eu paguei e o que influencia nessa conta, o que eu sou influenciado. Por exemplo, se tiver incluso, tudo bem, tá englobado. Se não tiver, você tem que diminuir ou aumentar, né? Então, você tem que fazer o ajuste decorrente do que tem, esse abatimento e tal, tá bom? Então, aí são as apresentações que eu tenho no PowerPoint. A gente tem um tempinho ainda, então eu trouxe mais uma questão. Vamos tentar pegar uma questão aqui, uma questão de repente de rápida resolução. Vamos ver aqui. Ah, temos uma dúvida aí. Vamos lá na dúvida da internet. O valor contábil é 500 mil e AAP para 1 milhão. Há um aumento, né? O registro é pela diferença? Sim, quem pergunta é o José da Arimateia. Ele fala assim, ó, tem um valor contábil de 500 mil e tem uma avaliação um ajuste de avaliação patrimonial, ou seja, o valor é reconhecido como 1 milhão. Então, qual é o registro que eu tenho? Veja bem, você já tem lá na contabilidade registrado os 500 mil. Então, já está registrado os 500 mil. Então, qual é a diferença? É do 500 mil para 1 milhão. Então, o ajuste que você vai reconhecer na contabilidade é o valor exatamente de 500 mil, tá ok? Então, você vai fazer eu tenho, por exemplo, lá Vamos pegar aqui que eu tenho lá na contabilidade. Vamos lá, uma conta edifício, né? E lá, esse edifício, ele já tem, eu vou chamar de saldo anterior, tá? Ele já tem um saldo de 500 mil. Vou colocar só 500 para facilitar. Então, já está registrado na contabilidade, tem as outras contas tudo. Aí fez um ajuste, uma avaliação.
e chegou a um ajuste que essa conta vale 1 milhão. Você pode registrar numa conta à parte, mas para fins didáticos eu vou deixar registrado na mesma conta, só para a gente acompanhar o raciocínio. Então, esse ajuste no ativo, eu aumento aqui 500 mil, faço isso até numa conta à parte, tá? De ajuste, mas vamos para efeito didático, vamos colocar numa conta só. Então, aqui sobe para 1 milhão. E aí, a contrapartida é lá a avaliação, ajuste por avaliação patrimonial, tá? Que ele chamou de AAPP. Aí eu registro os 500 mil aqui. Então, aqui eu faço um lançamento e a contrapartida aqui. Então, é pela diferença. Muito obrigado, até a próxima aula. Sei que nós temos várias dúvidas e vamos, aos poucos, diminuí-las ou zerá-las. Obrigado, boa noite.